Olá, meus irmãos, voltei de volta, paz e graça para todos os irmãos. A sexta parte foi profunda. Foi uma parte para nós já abrir mais o nosso entendimento e até eu mesmo aprendi. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para sempre. Jesus reina para sempre. Vamos lá direto à pista para o vídeo não ficar muito maior. Olha isso aqui. Quero que os irmãos vamos abrir a Bíblia no livro. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos para o Apocalipse. Depois eu volto lá para nós ter mais um pouco de entendimento para não sair do tema. Olha Apocalipse capítulo 20, o versículo de número... Vamos ler o versículo mais para frente agora, na parte 7. Esta é a parte 7. É uma série. Nós estamos passando conhecimento do Altíssimo Deus. Olha só isso aqui, meus irmãos. Esse capítulo 20, versículo de número 5. Vamos ler o versículo 7. Versículo 7. Diz assim. Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Até aqui, ponto final. Depois nós vamos prosseguir para nós ter um perfeito entendimento até o versículo de número 10. Depois entra o juízo. Esse juízo foi a destruição de Jerusalém. Nós já conhecemos no ano 70, aonde a palha foi queimada no fogo, falada por João Batista. Deus separou a alma, que simbolizava a palha, e o espírito, o trigo. Depois nós vamos entender isto perfeitamente. E acabando-se os 1000 anos. Fernando, você falou na primeira parte, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Agora é a sétima parte. Qual foi esses 1000 anos? Já falou que os 1000 anos já está explicado. Já falei para os irmãos o que significa esses 1000 anos. Esses 1000 anos, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. O momento que acaba os 1000 anos é o momento de Mateus capítulo 24. O momento, eu vou repetir isso para vocês, que acaba os 1000 anos, que eram simbólicos, relativos, número espiritual, é um momento chamado em Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, Lucas 21, Marcos 13, Mateus capítulo 24, só é o mesmo assunto. Fala-se de um princípio de dores, fala-se de uma maior tribulação e fala-se da vinda em juízo de Jesus de Nazaré sobre a nação que existia, a raça de Israel. Então, preste bem atenção. Quando diz em Mateus capítulo 24, quero que os irmãos, vamos ver o momento de Apocalipse capítulo 20, vamos ler. É muitos capítulos, a gente não pode se perder, né, irmão? Perde, mas a gente volta lá. Mateus capítulo 24, o momento que diz o livro do Apocalipse capítulo 20, versículo 7, ele foi solto da sua prisão, é esse momento que Yahushua de Nazaré profetizou. Vamos ver o que ele disse? Olha, vamos ver o que ele disse? Versículo 21 do capítulo 24.
para confirmar Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Olha, momento que o ser que existiu como ser espiritual, não como carne, não como a própria mente de Adão, a serpente, a antiga serpente, o diabo, o dragão, que enganava as nações, Satanás, ele foi solto aqui. Quando a profecia veio para Israel, ele diz, porque haverá então maior ou grande tribulação, aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, está descartado um anticristo para 2030, 2050, é rejeitado pela Bíblia. Também nós não podemos falar que esse Arruxo aqui dos 4 livros históricos, Jesus de Nazaré, no dia da sua vida, mentiu. Porque ele disse que nunca aconteceu uma tribulação tão maior desde Adão, antes do dilúvio. Olha, isso aqui é muito forte, meus irmãos. Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve, nunca na história dos hebreus, do mundo da lei, antes do dilúvio, depois do dilúvio. É isso que ele está dizendo. Desde o princípio do mundo deles, até agora, nem tampouco há de haver. Ele profetizou dizendo que não vai haver mais nunca na história da humanidade. Vamos chegar no ano de 2030, que eles estão falando que o anticristo está vindo, que a China vai fazer guerra com os Estados Unidos e a Rússia vai se juntar à China, vai fazer uma aliança e vai fazer guerra e vai vir a terceira guerra mundial e isso e aquilo, tudo história da carochinha. Tudo invenção da teologia moderna, a farsa da religião. E que Emmanuel Macron, presidente da República, é o anticristo. Que Putin é o anticristo. E aí eles vão, meus irmãos, e vão enrolando, e vai colocando esperança na vida dos filhos de Deus, que só falta lá ser manifestado o reino. Então, ele está mostrando, irmãos, em graça. Eles estão, Jesus na sua profecia, você que tem a Bíblia que eu tenho, que eu leio e você lê, o canal que você tem, eu também tenho. Você pode ter bastante inscritos, seguidores, membros. Louvado é o Criador por isso. Mas você não pode negar isto. Eu agradeço a Deus que você tem um canal dessa forma maior do que o meu e que seja maior mesmo. Mas você não pode mudar isso aqui. Você tem que ensinar isto que está escrito, porque quem falou não foi Mateus, Lucas, Marcos, João. Quem falou foi o próprio Yahushua, Jesus de Nazaré. Por que, Fernando, haveria uma tão grande aflição em toda a história da humanidade? Passaram, segundo os livros apócrifos, 5 milênios e meio, 5.500 anos, e não tinha havido essa aflição que ele disse, que ele profetizou. Por que não tinha havido? É que ele estava mostrando que quando ele morresse na morte dele, que pelo poder da morte dele, ele ia prender aquele de Hebreus capítulo 2, versículo 14, que não era Adão, que não era também nem Caim, porque estão ensinando que era Caim, porque matou seu irmão fisicamente, assassinou. Está tudo no literalismo. Cuidado, irmãos. Ele disse que
Ah, não, é porque, Fernando, lá está escrito que ia cobrar desde Abel até o profeta. O sangue de Abel até o profeta. Até os profetas. Até Zacarias. Eles vão, né? Mas por que então ele disse, profetizou com a boca dele, com os lábios dele, com o gogó dele? Ele disse que haveria uma aflição em toda a história da humanidade. Eu não sei quantos anos tem essa terra. Isso não pertence a mim, pertence só ao Altíssimo, mas ele disse, em toda a história da terra, da humanidade, não houve uma aflição que vai haver com vocês que creem em mim. Nunca vai haver. Por quê? Porque ele sabia que o ser que foi preso, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, ele ia ser solto. E ele ia fazer a pior maldade de todos os tempos, gerações, anos, milênios, décadas, dias, meses. Ele ia fazer. Ele ia enganar. Por isso, 42 meses, 7 anos, na metade, 3 anos e meio, ele ia enganar. Você está entendendo, amado? E este ser que Yahushua disse que se referia a uma tribulação, uma aflição, porque ele sairia da prisão e ia fazer todo tipo de maldade com seus seguidores, aqueles que acreditaram nele, em Jesus de Nazaré. Ele ia fazer a pior maldade, porque maldade já tinha, mas ele ia fazer de tudo, porque já eram seus últimos dias de ser espiritual, atuando contra o próprio Criador. E ele diz, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas foi abreviado por causa de quem? Dos chamados de escolhidos. E nele, não é predestinação que Deus escolheu o Espírito antes da fundação do mundo, não. Está dizendo aqueles que escolheram ser salvos. Preste atenção. Não é, aqui não tem calvinismo. Não tem milenista. Aqui tem o entendimento com a luz iluminada de Deus. E ele diz, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos dizeis aqui o Cristo está aqui, está ali, não dê crédito. E aí ele ia enganar usando quem? Oh, irmãos em graça. Isso é bem claro. Eu fico até... Ele ia usar um engano, usar quem? Quem, Fernando? Quem? Usar, como foi dito lá no princípio, ia comer pó, ia usar pó, ia usar seus descendentes, os maus homens, ia usar quem? Os falsos profetas, versículo 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria muito. Estava usando, ele ia usar aqueles que tinham lei. Ele ia usar a própria lei dada lá no Monte Sinai, Jabel Elor, Êxodo 19, para que estes homens fizessem sinal para enganar aqueles que acreditaram, que escolheram Yahushua de Nazaré, para se safar da grande tribulação do juízo, da espada dos romanos de Tito.
Então nós vamos aqui, meus queridos irmãos, essa é a 7ª parte. Eu até acho que vou passar de 10 partes, que tem muita coisa. E ele prossegue profetizando, dizendo, versículo 28, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Ele estava falando das almas que não acreditaram, que eram os hebreus, que iam estar lá em Jerusalém, e a juntar as águias. Era uma simbologia para a legião romana, águias, que era a dinastia flaviana que vinha contra Jerusalém, e fala dos cadáveres, que estava simbolizando aqueles que não acreditaram, aqueles descendentes, aquele que o ser espiritual, naquele momento que ele saiu da prisão, do abismo, da prisão do selo de Deus, ele ia fazer uma terrível aflição com aqueles homens que não acreditaram em Yahushua de Nazaré. E se juntarão as águias que representavam a dinastia flaviana. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Está falando de um agir, de um ser espiritual. Fernando, diga logo isso, você está enrolando muito. Em qual ano começou então essa aflição? Marque aí, a aflição começa com uma catástrofe natural. Que hoje eu entendo, eu não chamo de natural. Eu chamo uma catástrofe aonde que pela soberania de Deus, Deus permitiu, não que Deus quis, não, Deus permitiu que esse ser espiritual, título Satanás, antiga serpente, que virou dragão. Por quê? Porque ele foi se alimentando do pó, foi crescendo, foi tendo poder, reinos, impérios, reinos, homens maus. Por isso um dragão se alimentou de vidas, de almas. Você está entendendo, amado? E virou de serpente, dragão. Virou que era o que tinha um poder limitado, agora ele tinha mais poder ainda. Porque se passaram 5 milênios e meio, segundo os livros apócrifos de Adão e Eva. Então, começa a grande tribulação pela catástrofe, por uma tragédia que não foi natural, meus irmãos. Que muitos historiadores tentam proteger o imperador Nero, que foi chamado pelo apóstolo Paulo de filho da perdição. Depois eu vou ler, vamos para frente. E que tem os irmãos aí que é teólogo, bacharel, regigese, um monte de coisa aí, de um monte de nome, que diz, não, esses irmãos preteristas dizem que Nero foi o anticristo. Não, não é nós que diz. É a história que diz. É a história que diz. E eu estou narrando ela para você aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Por mais que muitos historiadores tentam defender, dizer não, que Nero ele não fez isso, foi um desastre natural que aconteceu lá na antiga Roma, que era madeira, a antiga cidade era de madeira, não tinha nada de pedra. E eles dizem que Nero não fez isso, mas a história diz que ele era ímpio, ele não tinha nada do Criador, mas que ele tinha, ao contrário do Criador, ele tinha o ser espiritual que foi solto
através dessa catástrofe que aconteceu no ano chamado 64 depois de Cristo. Não foi no ano 1964. Preste atenção, meus irmãos, para depois, no ano 64, no primeiro século, no calendário de Caio Júlio César, ou Júlio César. Então, essa catástrofe foi um desastre que aconteceu em Roma, que este ser foi solto. Olha isso aqui. Venha comigo, meus irmãos. Versículo de número 7. A visão na ilha de Patmos. Olha como a Bíblia é verdadeira. Olha como a Bíblia não foi criada por Flávio Joséfo. Olha como a Bíblia não foi criada pela historinha da carochinha. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E foi no ano 64. Do ano 33 até o ano 64, os hebreus, os apóstolos, eles estavam escrevendo umas cartas. O apóstolo Paulo, Filemão, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, eles estavam escrevendo as cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, as 14 cartas hebreus. Foi do ano 33 até o ano chamado 64. Foram 31 anos. Olha como esse 30 do ano 60, preste atenção, do ano 33 da morte e ressurreição de Yahushua até o ano 64 foram 31 anos. Eles estavam reinando em vida, como foi dito nas profecias, na visão, e eles começaram a escrever as cartas. Até mesmo, eu acredito, os evangelhos, chamado Evangelho do Reino, os 4 livros históricos, que eles dizem, não, foi escrito depois que Jerusalém foi destruída. Olha a prova aqui, meus irmãos, que foi antes. E que o preterismo está errado, porque foi escrito no ano 100 depois de Cristo. Mas quem disse isso? Quem disse isso foram os fundadores da igreja e instituições, que fundaram as igrejas lá no passado, na Idade Média, que disse isso. Mas eu estou mostrando que não. A história verdadeira está mostrando que não, que foi antes do ano 33, eles reinaram do ano 33. Jesus aparece 40 dias para eles, para aqueles que creram, do ano 33 até o ano 64, que o ser espiritual Satanás, o Ra-Satã, o espírito ao contrário, o opositor que foi criado no Éden por Eva e Adão, Adão e Eva, ele sai da prisão. Aonde ele foi preso? Na morte, no madeiro. Ele para de atuar. Mas agora ele sai do abismo com uma atuação. E os dias deles, o dia dele, ou deles que tinha espíritos. O dia dele, do Yadabar, o Deus do mal, o ser espiritual, estava chegando ao fim. Você está entendendo, amado? Então, a catástrofe de Roma no ano 64, que na parte 7 eu vou narrar para você o que aconteceu com Nero, com a sua família e quem era Nero. Você vai ficar impressionado. Não perca. Então você entende, meus irmãos, que eles reinaram do ano 33. Olha, eles reinaram do ano 33 da morte e ressurreição. Eles reinaram
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Olha só, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, o ser Satanás espiritual foi solto da prisão. Mexendo com a natureza. E possuindo uma alma vivente. Possuindo um homem que durante a sua trajetória na sua família, de uma família complicada, de uma família que começou lá com Augusto, mas antes de Augusto já começou com Júlio César, depois veio Augusto no ano 27. Foi uma família do incesto, que irmão casava com irmão, irmã com irmão, irmã com irmão, irmão com irmã, sobrinha, tio. É uma família de incesto que não tinha lei como os hebreus tinham. E tinha epilepsia, tinha doença, tinha problemas genéticos na família, que foi chamado os Augustianos no latim. E que a família termina aonde? Num filho chamado por Paulo, o homem do pecado. O homem do pecado. Não vem falar que eu estou errado, que foi General Tito que entrou lá em Jerusalém, que eu já li a história do General Tito. Eu já li a história de Domiciano, não foi Nero. O anticristo, o homem do pecado, da perdição, chamado pelo apóstolo Paulo, foi Nero. E foi nele que o ser espiritual disse, é você. Você está do jeitinho que eu quero. Eu fazendo minha introdução, eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou me alimentar bastante. E foi feito. Então, quando chega no ano 64, meus irmãos, houve uma catástrofe, aonde a história diz, eu vou ler Tácito e Suetônio, que diz, eram os colonizadores, eram os colônias, falando assim, era o tipo de fofoqueiro da época. Eles contam a história, e eu acredito na história de Tácito e Suetônio, que era os fofoqueiros que escrevia depois de décadas que aconteceu com Nero, depois de uma década, 2 décadas, eles escreveram, e eu acredito nos escritos porque comprovaram isso em Roma. E eles contam, esses historiadores colonistas. Então, 31 anos eles reinaram em vida? Sim. 31 anos. Mas quando chega no ano 64, a profecia de Yahushua, de Jesus de Nazaré, se cumpre. Mateus 24, eu já li. Haverá uma grande aflição. Por quê? Porque a lei de Moisés já estava lá, meus irmãos. Como que era a lei de Moisés? Os homens maus já estavam lá. Como que esses homens maus... Eu vou terminar agora não dá, meus irmãos. Se Satanás eram os homens, como que esses homens carnais, carne, corpo, foi lançado lá no abismo vivo? Carne com tudo, osso. Por favor, mano. Se Satanás era a lei de Moisés, o que essa lei estava fazendo lá? Eles reinando em vida, 31 anos, e a lei lá. Eles praticando a lei. Como que era a lei de Moisés? Me explica aí, irmãos de graça.
Era o ser espiritual. Você aceitando ou não, era. E você não é obrigado a acreditar e crer e acreditar no que eu estou falando, no canal Yahushua Reina para Sempre. Você não é obrigado a crer no canal Luzes da Graça, do que o irmão Paulo ensina, fala. Quem dá entendimento é o Espírito. E nós estamos fazendo aquilo que a história diz, para passar informação correta, ensino iluminado, inteligente, certo, sem equívoco, limpo, puro. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não importa se um ouvir, ou 2, ou 3, ou 10, nossos canais é assim, 10, 5, 15, isso é importantíssimo, isso é uma alegria para nós. Por que uma aflição que nunca houve e haver? Se tanto homens maus passaram pela terra há 5.500 anos, desde Adão, quantas gerações, homens maus, reinos, império, mas ele disse pela boca dele que haveria uma aflição como nunca haveria no mundo e nem tampouco haveria outra. Ele falou a verdade. E 20 de Apocalipse 7, e acabando os 31 anos, que foi simbolizado 1000 anos, que eles reinaram em vida, o ser espiritual, Satanás, está escrita a lei, acabando os 1000 anos, a lei de Moisés será solta da sua prisão? Não dá não, irmão. E acabamos os 1000 anos, os homens maus, os homens sem espírito, os filhos da perdição serão soltos da sua prisão? É isso que está escrito? Não. Está escrito Satanás, o ser espiritual. E olha isso aqui, vou terminar agora, irmãos. 8. E sairá, enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Oriente Médio, na época, Gog, descendência de Jafé, Jefitita, que guerreavam contra os hebreus. Magog também era um dos filhos de Jafé, Gog e Magog, que guerreavam, fazia guerra direta contra as tribos de Israel. O número é como a areia do mar para juntar em batalha. Então quer dizer que o ser espiritual ia usar esse Gog e Magog, os descendentes dele, para atacar. Isso que está dizendo o apóstolo João na revelação na ilha de Pátimo. Na visão é. Então, meus irmãos, eu voltarei com a 7ª parte, mostrando que o homem, filho da perdição, que o ser espiritual, com um incêndio em Roma, que das 14 províncias da antiga Roma, das 14 zonas ou províncias, 3 delas foram destruídas pelo fogo totalmente. E as 10 foram queimadas. Foram 6 dias queimando Roma. 6 dias o ser espiritual atuando para usar todo o seu poder que tinha, porque o dia dele estava chegando ao seu final. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Não perca a 7ª parte. Lá vem Tácito e Suetônio, mostrando o anticristo da Bíblia, não o anticristo da religião, da teologia moderna, mas mostrando o anticristo, a sua família e o que aconteceu, o que ele fez, sendo usado pelo seu Deus, chamado Satanás, um ser espiritual. Tô indo. Um abraço a todos.